Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à quinta parte de Projetos e Circuitos. Estaremos vendo a topologia em π passa baixa. Queremos saber na prática o que acontece quando utilizamos valores de componentes comerciais e variamos a frequência. Para isso, veremos os seguintes assuntos. E se variarmos a frequência na estrutura em π de casamento de impedância passa baixa, o que vai acontecer? E se mudarmos o valor dos componentes, se operarmos com os valores comerciais desses componentes e não os valores teóricos de projeto? E faremos algumas considerações sobre os resultados obtidos. Então vamos começar variando a frequência e o projeto e análise de uma estrutura em π. E se variarmos a frequência de operação de uma estrutura em π, como o nosso circuito vai se comportar quanto aos parâmetros desse casamento? E se também variarmos os componentes? Se também utilizarmos componentes de valores comerciais, ainda com tolerância, haverá ainda casamento de impedância? Com que degradação? Até quanto é aceitável essa degradação? Qual a largura de banda dentro dos valores aceitáveis de descasamento? Vamos começar apresentando a nossa estrutura em π, onde nós estamos vendo que o capacitor C2 é associado a menor resistência. É uma estrutura com 3 elementos reativos, 2 capacitores e 1 indutor. Essa é a configuração em π passa baixa. No lado esquerdo, vemos que C1, capacitor de projeto C1, é associado a maior resistência. Então temos C1, C2, cada um associado a uma resistência. Não importa se fonte ou carga. C2, menor resistência. É importante você colocar os componentes corretos no circuito. Vamos agora falar do Q crítico, o Q mínimo de projeto do circuito em π, dado por raiz quadrada de R1 sobre 2 menos 1. O Q do seu circuito deverá ser maior do que o Q crítico e limitado a 10, um valor prático. Cuidado com o R1 maior do que R2, não se esqueça desse detalhe. Aí nós temos as equações de XC1, XC2, as reatâncias capacitivas de C1, C2 e XL1. Cuidado, R1 maior do que R2. É muito importante, senão você vai fazer o projeto totalmente errado. Vamos fazer um primeiro exemplo. Vamos projetar um circuito de casamento de impedância na topologia em π passa baixa para o casamento de uma fonte de 50 ohms com uma carga de 12,5 ohms em 100 MHz. Nós, usando as equações anteriores, obtemos que o Q crítico é 1,73 e vamos adotar o Q do circuito igual a 5. Então, o Q do circuito é arbitrariamente escolhido igual a 5. Ele deve ser maior do que o Q crítico e menor do que 10. Se você agora substituir nas equações dadas, nós encontramos que o C1 é 159,2 pF, um valor comercial próximo seria 160 pF, C2 298,6 pF, um valor comercial seria 300 pF, e finalmente o indutor 2248 nanohenry, sendo o valor comercial mais próximo 22 nanohenry. Aí temos a topologia do nosso circuito, na configuração π passa baixa, a fonte com impedância característica de 50 ohms e uma carga com impedância de real 12,5 ohms, puramente resistiva. Esse projeto vai ser feito para operação em 100 MHz. Lembrando que os circuitos de casamento de impedância são geralmente feitos para uma frequência específica. Valor de C2, valor de C1, valor de L1. Não confunda C1 com C2. Vamos agora analisar o comportamento desse circuito conforme varia a frequência em relação ao descasamento ou à perda de retorno. Nós estamos considerando já nessa série de vídeos um valor de menos 13 dB para perda de retorno muito bom e inferior a menos 17 dB, um valor excelente. Vamos observar o comportamento desse circuito da mesma forma que analisamos em relação aos circuitos em L, entre 85 MHz e 115 MHz, ou seja, mais ou menos 15% em torno da frequência central de operação, 100 MHz. Aí nós temos a nossa tabela, no lado esquerdo a coluna das frequências, de 85 a 115, a próxima direita Z de entrada, essa é a impedância vista pela fonte, a impedância que é refletida nos terminais da fonte. X vai ser o componente que aquela reatância indica em Z de entrada. Observe que para 85 MHz temos uma Z de entrada, impedância de entrada, onde temos um resistor de 12 ohms em série E com uma reatância indutiva de 11 ohms, J 11 ohms. Isso nos leva em 85 MHz a uma indutância de 20 nanohenry. Nossa perda de retorno, míseros menos 4 dB.
Embaixo você tem RS, 50 ohms, RL 12,5 e o valor dos componentes que foram utilizados para o projeto e análise. Em 100 MHz, que é a nossa frequência especificada de operação, veja que a parte real, praticamente 50 ohms, 49,99 ohms. A parte reativa, pequena, 0,05 ohms, levando ao indutor de 31 nanoR. E a perda de retorno, magníficos, menos 65,7 dB. Algo só encontrado no livro ou em valores teóricos. Na prática, algumas variações de tolerâncias vão levar a uma menor perda de retorno, como veremos mais adiante. Isso, se você analisa a tabela, é um grande problema ou não, porque o circuito só vai apresentar um desempenho aceitável e uma estreitíssima largura de banda em torno de 100 MHz, que é a frequência central. Muito estreita essa largura de banda. A pergunta é, isso é bom ou isso é ruim? E como sempre, a resposta é, não sei, depende. Se você quer um circuito de banda larga, isso é péssimo. Se você quer um circuito de banda estreita, perfeito. Depende da tua especificação, da tua aplicação, da tua necessidade de filtragem. Vamos ver agora a tabela com a impedância de carga série normalizada. Então nós vamos pegar aquela coluna do meio de impedância de carga série em ohms e vamos dividir por 50 ohms para que nós possamos localizar essas impedâncias em uma carta de Smith. É o que nós vamos fazer. Então vamos plotar esses valores dentro do nosso retângulo vermelho e vamos ver aonde é que eles estão, qual o comportamento da impedância refletida ao longo da frequência, que é exatamente o nosso sonho quando utilizarmos um VNA. Aí nós temos à esquerda a tabela, com a impedância já normalizada de carga série, e veja o comportamento. Até cerca de 100 MB, nós temos que é acima daquela linha central, ou seja, é uma reatância indutiva. Isso fica claro pelo mais J, o mais J indicando que é uma reatância indutiva. Em 100 MB, praticamente previsível a reatância, mas capacitiva, 0,001. A partir daí, nós temos uma impedância série, agora capacitiva, caracterizada pelo menos J. Observe, por exemplo, em 105 MHz. 0,794 é a parte real e menos J 0,62 a parte reativa, nesse caso, capacitiva. Isso que você veria no VNA. Ou se você traçasse continuamente a frequência, você veria a curva que interliga esses pontos. O círculo em azul pontilhado delimita as impedâncias que vão levar a uma perda por retorno inferior a menos 13 dB. Vemos que uma faixa de frequência muito estreita, está muito em torno da frequência de 100 MHz. Esse circuito realiza o casamento de impedância em uma faixa de frequência muito estreita. Se você quer uma banda estreita, esse é o circuito para utilizar. Se você quer banda larga, não vai funcionar. Um Q elevado, nós damos um Q maior, levou a menor largura de banda. Vamos agora continuar com a nossa imaginação voando, como fizemos nos vídeos anteriores. E vamos analisar o circuito em frequências muito mais baixas do que 100 MHz e bem mais acima do que 100 MHz. É uma análise puramente teórica, já que os componentes não se comportam de maneira constante ao longo de uma grande faixa de frequência. Leads de indutor, capacitor, capacitâncias parasíticas, capacitância do componente com a placa de terra do circuito, tudo isso vai influenciar. Mas vale como uma tendência do circuito. Tendência. Aí nós temos desde 10 kHz até 1 GHz. Qual é a impedância refletida nos terminais da fonte? O que a fonte vê? Lembre que a fonte está desesperadamente querendo ver alguma coisa em torno de 50 ohms. A fonte quer que a carga seja refletida como 50 ohms. Observe que isso nunca acontece. Nas frequências abaixo de 10 MHz, a parte real da impedância de entrada refletida cerca de 12,5 ohms, que é a nossa carga. E agora, menos J, indicando que é capacitiva. A reatância está mostrando o valor desse capacitor. É um resistor em série com capacitor. Este é o modelo da impedância refletida na entrada nos bordes da fonte para frequências de 10 kHz até 10 MHz. Aí nós temos um circuito e observe, em frequências inferiores a 10 MHz, a impedância refletida é praticamente irresistível, porque aquele indutor em série é praticamente um curto e os capacitores são circuitos abertos, de modo que basicamente a fonte está vendo refletida 12,5 ohms, o que não é bom, esse é um grande descasamento. Veja os componentes
componentes e veja o resultado que acontece. Vejamos agora para as frequências mais altas, acima de 300 MHz até 1 GB. Onde está a parte resistiva? A parte real? Não tem, é zero. A impedância refletida é puramente reativa e capacitiva. Menos J, alguma coisa. E em torno de 150 PF que é refletido. Vamos ver agora no circuito. Aí nós temos o circuito. Veja que quando a frequência é muito alta, aquela indutância série é praticamente um circuito aberto e os capacitores começam a se comportar como um curto ou uma baixa impedância. Assim, a impedância refletida vista pela fonte é praticamente a reatância de C1, devido à baixíssima impedância desse componente nestas frequências. A resistência de carga é escondida pela elevada reatância de L1 e pelo C2, entrando basicamente em curto. Aí tem C1, C2 e L1. A pergunta é, e se nós reduzirmos o Q do nosso circuito? Nós sabemos que o Q do circuito deve estar acima do Q crítico, foi o que nós fizemos, e abaixo de 10, foi o que nós fizemos. E se nós reduzirmos, o que vai acontecer? Qual vai ser o impacto no desempenho do circuito? Vamos ver um exemplo. Vamos projetar um circuito de casamento em π passa baixa para casamento de uma fonte de 50 ohms com uma carga de 12,5 ohms, a mesma frequência de 100 MHz. Ora, mas é o mesmo exemplo 1? Não. Observe agora. Vamos adotar um Q do circuito igual a 2. O Q mínimo crítico é 1,73. Nós vamos projetar com Q igual a 2, menor do que o exemplo 1. Quais são os novos valores dos componentes? Aí estão mostrados. C1 e C2, 63,66 picofarad, onde o valor comercial próximo seria 62 PF. Mais tarde nós vamos ver por que nós temos com esses valores comerciais. E o nosso indutor, 39,79 nanohenry no projeto, onde um valor comercial mais próximo seria 39 nanohenry. Aí nós temos o nosso circuito C2, C1 e nosso indutor L1, 50 ohms, 12,5 ohms. Ora, por que os valores mudaram do exemplo 1? Porque o nosso Q agora é diferente. Nós estamos agora reduzindo o Q do circuito de projeto. Nós, projetistas, em um circuito em π ou T, podemos escolher o Q do nosso circuito. E foi o que fizemos. Lembrando sempre que a operação é em 100 MHz. Aí está a nossa tabela, os valores dos componentes. Observe, embaixo à direita na figura, Q igual a 2. Um baixo valor de Q. Quando nós analisamos o Z de entrada, esses valores são teóricos do projeto. Observamos que 100 MHz, o valor é maravilhosamente perfeito. A impedância de entrada é puramente resistiva, 50 ohms, e dando uma perda de retorno de menos 90 dB. No entanto, também observamos que ainda que estabeleçamos menos 13 dB, a largura de banda é muito maior. Ela se estende abaixo de 90 MB até um pouco acima de 110 MB. Muito maior do que a banda obtida com Q igual a 5, mesma topologia, mesmo número de componentes. Vamos agora analisar na carta de Schmitt com o comportamento dessa impedância com a variação da frequência. Temos então a impedância de carga série normalizada em 50 ohms. Aí está. Vejamos agora como fica na carta de Schmitt. Vamos plotar de 85 até 115 MHz. Observe que de 85 MHz até 100 MHz, a impedância refletida apresenta uma reatância positiva. Então, nós temos um resistor em série E com um indutor. Acima de 100 MHz, nós temos um resistor em série com um capacitor. Daí o menos J na impedância de carga série E, normalizada. Esses são os pontos, ou seria a curva, se você ligasse os pontos juntos, que você veria no VNA. Análise da variação da impedância refletida em relação à frequência em um sistema normalizado em 50 ohms. Aí está a nossa largura de banda, caracterizada pelo nosso famoso círculo azul pontilhado. Basicamente, nós agora com Q igual a 2, conseguimos abarcar toda a faixa de FM, se essa fosse a nossa intenção. Se você quer um circuito com uma faixa estreita, põe um Q elevado. Se você quer um circuito com uma banda mais larga, põe um Q mais baixo. Um circuito com Q igual a 2 apresenta maior largura de banda do que um circuito com Q igual a 5. Vamos continuar deixando nossa imaginação voando, trabalhando teoricamente com frequências muito baixas e muito altas, mesmo sabendo que nossos componentes não se comportam exatamente igual em uma grande faixa de frequência. Mas vamos ver a
tendência do circuito. Aí nós temos a nossa tabela de 10 kHz até 1 GB, o valor da impedância de entrada refletida nos bornes da fonte. Observe que a fonte adoraria ver 50 ohms. Em nenhuma situação em frequências baixas ou altas, nós temos 50 ohms de resistência. Quando as frequências são mais baixas, bem baixas, até cerca de 100 kHz, é uma coisa interessante. A impedância refletida é um resistor de 12,5 ohms em série com um capacitor, menos J 0,061 ohms para 10 kg e menos J 0,013 ohms para 100 kHz, ou seja, respectivamente 263 microfarads em série com 12,5 ohms ou 19,9 nanofarad em série com 12,5 ohms. Continuando, nós vemos que para frequências de 1 MHz e 10 MHz, algo muito interessante acontece. Vira a fase, o nosso valor da impedância refletida nos bornes agora é indutiva. Um resistor de cerca de 12,5 ohms em série com um indutor em torno de 19,9 nanohenry. Continuando, aí está. Em frequências inferiores a 10 MHz, a impedância refletida é praticamente resistiva. Por quê? Os dois capacitores estão em aberto e o indutor é praticamente um curto. A fonte vê 12.000 ohms, o que é lamentável e vai dar um grande descasamento de impedância. Mas essa é a tendência que nós vamos ter nessa topologia. Quando nós agora trabalhamos com frequências mais altas, observe que basicamente a parte real resistiva é zero, um 0,07 em 300 MHz. A partir daí é praticamente zero. E o que nós vemos, o que a fonte vê refletido em seus terminais, é um capacitor em torno de 60 picofarad. Vamos ver o circuito? Então, quando nós temos agora a frequência muito alta gerada pela fonte, aquele capacitor em paralelo nos bornes da fonte começa a se comportar como um curto-circuito, impedância muito baixa. A indutância série se comporta como uma reatância elevada e o capacitor em paralelo com a fonte começa a se comportar com uma impedância baixa, como um curto, de modo que a resistência da fonte, da carga praticamente desaparece. Eu tenho um curto em paralelo com ela. E o que você está vendo basicamente é o capacitor em paralelo ligado nos terminais da fonte, que basicamente o valor de C1, que é 63,66 picofarad. Vejamos algumas considerações sobre os nossos resultados. Sim, o valor do que afeta o desempenho do circuito. Você, o projetista, escolha o que é adequado ao especificado ou ao que deve ser atendido no desempenho desse circuito. Um Q elevado, menor largura de banda de operação. Um Q mais baixo, de menor valor, leva uma maior largura de operação. No exemplo 2 foi bem maior. Estruturas em L não têm essa alternativa de projeto. Elas são o que são. Estruturas IP e T possibilitam, dentro de certos limites, a escolha do valor de Q. Sim, tudo que fizemos até agora você pode fazer utilizando métodos gráficos, usando a carta de Schmidt. E no próximo vídeo, o que nós vamos ver? Nós vamos responder essa pergunta. E se utilizarmos valores reais, componente de prateleira que você compra no mercado? O que acontece com o desempenho do circuito? É interessante lembrar que quando você compra o componente, ele vem especificado pelo fabricante com um valor nominal e uma tolerância. Pode ser mais ou menos 0,5%, componentes resistores de precisão, pode ser mais ou menos 10%, componentes resistores de custo menor, pode ser mais ou menos 50%, mais ou menos 100% em capacitores de baixa qualidade. Cuidado com essa variação. Aguarde então o próximo vídeo e até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.